Queridos e amados irmãos, aqui estamos nós mais uma vez reunidos para que possamos estudar o livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos os estudos, vamos pedir permissão ao Pai Misericordioso, aos Espíritos amigos aqui presentes, que continuem envolvendo nossos corações e que nós possamos procurar entender um pouco mais dos ensinamentos dos Espíritos. Que Deus nos ilumine e proteja. Em Teu nome, possamos entender, compreender e que possamos sair daqui mais envolvidos nesse ensinamento dessa espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos dar início ao livro dos Espíritos com o conhecimento do princípio das coisas. Na pergunta 17, Kardec pergunta aos Espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os Espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado. Naturalmente, nós sabemos que nós não temos ainda capacidade, tanto intelectual ou moral, para entender os Espíritos, mas eles estão no meio de nós, nos ensinando, nos ajudando, e no comentário nos diz assim: em nosso estágio atual, só sabemos o que a nossa mente humana suporta. E é exatamente por isso que os espíritos superiores passam apenas os conhecimentos necessários à nossa evolução. A solução dos enigmas que tanto desejaríamos desvendar só chega aos poucos, como resposta dos nossos trabalho e dedicação no campo do bem. Quanto mais trabalho, mais respostas recebemos da divindade. Então, na pergunta 18, Kardec pergunta aos Espíritos: penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Os Espíritos respondem: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe necessárias faculdades que ainda não possui. Realmente, nós estamos muito aquém da nossa moral, dos nossos conhecimentos, do amor para com as criaturas. O comentário nos diz assim: com certeza, os horizontes se descortinam à nossa frente à medida que depuramos o nosso espírito, deixando para trás os vícios, desejos e paixões grosseiras que ainda cultivamos. O tempo é o nosso maior aliado nessa jornada milenar em direção às estrelas. Mas devemos nos conscientizar de que nada nos será dado de graça ou por automatismo, e sim com esforço, fé, determinação e esperança. Na pergunta 19, Kardec pergunta aos Espíritos: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Logicamente, os Espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nós não podemos nos adiantar tão cientificamente se ainda não estamos preparados para as coisas da terra. Deus nos deu inteligência, sabedoria, que aos poucos vai nos acrescentando no momento que nós vamos nos adiantando moralmente. Com certeza. O comentário diz: sim,
os métodos científicos aplicados pelo homem certamente o levarão de encontro a muitos segredos da natureza. Mas essas informações também chegam através da via mediúnica. E isso está comprovado até mesmo na Bíblia Sagrada, que narra com muita propriedade o poder dos profetas, das suas predições e admoestações a respeito da necessidade do homem se espiritualizar. Isso ocorre desde os tempos mais remotos. Logicamente, os profetas narrados na Bíblia, até o próprio Jesus, nos demonstra que o homem, desde aquela época, já recebia notícias, já recebia mensagens, sabedoria dos espíritos mais adiantados, para que nós pudéssemos nos conscientizar que Deus é amor e bondade. Na pergunta 20, Kardec pergunta: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca que lhe escapa aos testemunhos do sentido? Os espíritos respondem a Kardec: sim, se o julgar conveniente. Deus pode revelar o que é ciência, não é dado a aprender. No comentário diz assim: sim, pelas informações oriundas de mensagens psicografadas ou por intuições e sugestões que partem das mentes dos desencarnados evoluídos, além das inspirações passadas de forma direta a pessoas que se propõem a trabalhar em determinados projetos de interesse geral, que possam beneficiar grupos, cidades ou países, que têm ocorrido com muita frequência, ajudando a humanidade a caminhar com mais segurança. Aí está, queridos, a ideia que o nosso conhecimento, como vimos diversas pessoas do interior, pessoas não estudadas, mas com experiência de vida, conhecimento, que até os próprios cientistas ficam alarmados. É a mediunidade. Através da espiritualidade amiga, vem nos ensinando, nos amparando e fazendo que nós possamos se aproximar mais do Pai. Na pergunta 21, nós vamos dar continuidade com espírito e matéria. Kardec pergunta: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus? Ou foi criada por ele em dado momento? Os espíritos respondem: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão os deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, poderei concebê-lo ocioso, num momento que seja. Logicamente que Deus continua criando, continua trabalhando, continua criando seres, planetas, para que possam desenvolver, como nós estamos desenvolvidos, o entendimento e esclarecimento. Como nós já fomos seres primitivos, hoje estamos num mundo de provas e expiações, passando para a regeneração através dessa transição que está passando no planeta Terra. Com certeza, foi criada a partir de determinado momento pela vontade exclusiva de Deus.
Deus criou e continua criando incessantemente novos seres, como continua organizando e desorganizando esses mesmos seres, a fim de que eles cresçam e possam superar as dificuldades no campo da carne e do espírito, avançando moral e intelectualmente para o seu real destino. Como eu vos falei, amigo, Deus continua criando incessantemente. Na pergunta 22, Kardec pergunta aos espíritos: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável? São exatas essas definições? Kardec responde aos espíritos: do vosso ponto de vista, elas são porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estado que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos seus sentidos. Contudo, é sempre matéria para vós, porém não o seria. Realmente, nosso pouco conhecimento, que temos dúvidas dessas matérias. Nós vemos o vento? Não, mas sentimos. A água é matéria, o vento é matéria. Tão sutil, como também existem matérias tão sutil que torna-se invisível aos nossos olhos. O comentário diz assim: a matéria tem sua origem no fluido cósmico universal, que é o hausto divino, uma espécie de força nervosa de Todo-Poderoso que é Deus. Tudo que existe no universo de Deus é matéria, em suas diversas formas de apresentação. Mesmo que ela não seja visível para nós, estando na sua qualificação mais rarefeita, o próprio espírito é matéria, só que totalmente desconhecida do homem. E só mesmo a evolução vai permitir o descobrimento dos mistérios que a matéria ainda oferece. Bom, meus amigos, vamos encerrar por hoje esse estudo. Vamos dar continuidade na quinta-feira próxima. E pedimos permissão ao Pai Misericordioso que encerramos esses estudos e que Ele continue nos envolvendo através dessa espiritualidade amiga. Que nós possamos ter uma noite tranquila e serena em Teu nome. Que assim seja. Graças a Deus.